Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Bendito seja o Eterno por nos permitir mais um dia na sua presença, nos permitir, nos dar o privilégio de mais uma porção da sua palavra. E como todos os dias, hoje eu quero começar recitando aquele versículo que eu sugeri a vocês que vocês meditassem nele essa semana. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, está chegando novo aqui no canal, meu nome é Ivânia e vou deixar aqui o nosso verso para memorizarmos dessa semana, que está lá em Lucas 21:36, onde Jesus diz para cada um de nós: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Essas são palavras de Jesus para que nós possamos estarmos alertas, né? Para que nós estejamos orando por tudo aquilo que vai acontecer e no final de tudo nós permanecemos de pé, né? Nós permanecemos de pé. Então, meus queridos, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso tema da semana, né? Falando de Páscoa. Hoje nós vamos ver a entrada de Jesus, né? A sua entrada em Jerusalém, que na palavra do Eterno não está escrito de Domingo de Ramos, não tem nada a ver com Domingo de Ramos, né? Então, eu quero começar hoje o nosso estudo trazendo aqui nosso primeiro texto para pensarmos, né, para analisarmos, para melhorar o nosso entendimento daquilo que aconteceu ali naquela entrada de Jesus. Por que Jesus entra naquele jumentinho, né, daquela maneira, e Jesus estava ali cumprindo profecias, né? As profecias que estavam profetizadas sobre o verdadeiro Messias de Israel. Então, vamos começar aqui, em Isaías, no capítulo 1 de Isaías, no versículo 3, que diz o seguinte: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Então, a palavra do Senhor diz que o boi, ele reconhece o seu dono, ele sabe quem é o seu dono. Mas o jumento, né, o jumentinho, ele conhece a manjedoura do seu proprietário. Olha só, vamos entender a diferença nisso daqui. A palavra usa dois animais, né, para nos mostrar lições, né? Nós sabemos que o cão, ele é o amigo, né? O amigo fiel do homem. Um cão, ele nunca vai se esquecer e nunca vai confundir quem é o seu dono. Ele é ali o seu dono, é o seu amigo fiel. Ele nunca esquece o seu dono. Ele reconhece, ele sabe quem é o seu dono. Assim como a palavra de Deus nos dá o exemplo aqui do boi. O boi, ele reconhece, porque o dono tá ali no manejo, né, todos os dias com ele, ele conhece quem é o seu dono. Mas o jumento, ele conhece a manjedoura do seu proprietário. Então, qualquer um que der comida para ele, né? Qualquer um que der comida para o jumento é o dono dele. Ele não faz essa distinção. Então, qualquer um que der ali um alimento para ele é o dono dele. Então, ele se baseia
na comida, né? No que dão para ele. Então, ele está focado, né, no seu alimento. Quem der comida para ele é o dono dele, então ele não se importa. O boi não, o boi ele conhece, né? Como diz aqui, ó, o boi conhece o seu dono, ele sabe quem é o seu dono. O jumento não. O jumento, ele conhece a manjedoura do seu proprietário. Que é manjedoura, mangiare. Ele reconhece quem dá comida para ele. Então, aqui em Zacarias, né? No capítulo 9 de Zacarias, a partir do versículo 11, está profetizado sobre o Messias, sobre a chegada dele, sobre a vida dele, sobre a entrada dele. Então, o livro de Zacarias, né, ele fala de toda a vida do Messias, né? Tem profecias aqui, inclusive, até o seu reino milenar. E o versículo 9 diz o seguinte, ó: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montando um jumento, um jumentinho cria de jumenta. Então, já havia essa profecia, já estava profetizado que o rei de Israel, o Messias de Israel, ele viria nessa condição, com essas características, né? Montado em um jumentinho. Naquela época, na época dos reis, quando os reis eram coroados, né? Era comum essa entrada. Era comum os reis entrarem nas cidades, né? Montados, desfilando e sendo apresentado ali para os seus súditos. Assim como a gente vê, né? Vou ler aqui um texto para vocês que está lá em 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 32 a 35, que diz assim, ó: o rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Ponha o meu filho Salomão sobre a minha mula e leve-no a Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirá rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Então, esse era o costume, né? O rei, ele entrava, né, montado em um animal, era apresentado para os seus súditos, e ali ele sentava no seu trono para reinar. E aí nós vamos ver como foi essa entrada, né? Essa entrada triunfal de Jesus, se ele de fato cumpriu aquilo que a profecia falou sobre ele, né? Aquilo que a profecia que os profetas falaram sobre ele. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 31, eu quero ler aqui para vocês algo, né, que vai esclarecer bastante o nosso entendimento. Então, na sequência dos acontecimentos, lembra que nós vimos ontem que Jesus, esses 3 dias, ele continuava fazendo, né, aquilo que
que era a sua rotina fazer. Já tinha deixado claro que nesses 3 dias ele iria fazer tudo isso. E no terceiro dia ele estaria pronto, né, para o sacrifício. Então, nesse percurso desses 3 dias, né, do sábado até a terça-feira, Jesus, ele fala muitas parábolas e ele fala sobre tudo, ele dá orientação sobre tudo, embora as pessoas, muitas delas não, eu diria que a maioria delas, quase todas, não entendia aquilo que Jesus estava falando e profetizando e aquilo que Jesus estava ensinando para eles. Então, Jesus, ele fala de ressurreição para eles em vários momentos. Eu creio que ao longo desses 3 dias, até chegar a terça-feira, né, o dia que ele foi preso, eu creio que várias vezes ele falou deste mesmo assunto, falou da sua ressurreição, falou daquilo que ele precisava passar para cumprir as profecias que foram ditas a respeito dele. Então aqui diz o seguinte, ó, Lucas 18:31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Então eu quero que você frise bem esse versículo aqui, ó, o versículo 33, ó. Jesus estava caminhando com eles para Jerusalém, estava explicando tudo o que iria acontecer com ele, e ao mesmo tempo ele já estava dando aqui a notícia, a boa nova da sua ressurreição. Então Jesus, ele fala para eles, ó, no versículo 33, no terceiro dia ele ressuscitará. Então já tinha essa promessa, Jesus já tinha prometido para eles, né, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Olha só o versículo 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que estava falando. Então Jesus estava o tempo todo falando, Jesus o tempo todo estava sempre trazendo as suas mensagens, era sempre trazendo para o lado espiritual de tudo, de todas as coisas, dos acontecimentos. Só que eles não entendiam. Tanto é que depois de 3 dias, passa o seu primeiro dia, segundo, terceiro dia, para eles a vida seguiu, continuou, eles voltaram à sua rotina normal. Eles nem sequer lembraram das palavras, né, do Messias. Então, dito isso, né, vamos avançar aqui para a entrada de Jesus. Nós já entendemos que todo rei, quando ele, né, ele é instituído rei, ele passa por esse processo de apresentação para os seus súditos, né? E com Jesus não foi diferente. Então diz aqui, ó, Lucas 19:28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, diga-lhes: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal, exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando os jumentinhos, os seus donos lhes perguntaram: por que você está desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho
e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus. Alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus. Engraçado, né? Os fariseus sempre estavam no meio, né? O joio, ele sempre está no meio do trigo. É impressionante. Eles sempre estão no meio, né? Eles sempre estão questionando, eles sempre estão lançando pedra, eles sempre estão perseguindo, né? Eles não davam descanso para Jesus. Onde Jesus estava, eles estavam ali o tempo todo, provocando, perseguindo, esperando um momento para agir, para destilar o seu veneno, para fazer aquilo que eles sabem fazer bem, que é praticar o mal. Eu digo a vocês, respondeu ele, no caso Jesus respondendo para eles, né, para os fariseus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz paz, mas agora isso está oculto aos olhos de vocês. Então, queridos, deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar. Jesus, quando os reis entravam nas cidades, né, eles entravam gloriosos, né, com aquela glória toda. Eles eram saudados pelos seus súditos, né? E eles entravam ali como guerreiros, né? Como guerreiro. Mas quando o rei, né, o Messias entra, ele entra diferente em todos os aspectos. Porque Jesus, ele não entra ainda, ele não chega como um guerreiro, ele virá como um guerreiro. Mas na sua primeira vinda aqui, quando ele entra como o príncipe da paz. Ele entra como o rei humilde, né? Porém, essa paz que esse príncipe traz, ela não é uma paz mundial, porque para o mundo ele não traz paz, né? Ele traz guerra, ele traz espada, como ele próprio diz. Essa paz que ele traz, né, na sua primeira vinda, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que ele deixa quando ele sobe para o Pai. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? É a paz dele que ele dá, que está dentro de cada um daqueles que o recebeu, e ele fez morada dentro, né? De cada um desses que o recebeu. Então, o príncipe da paz, ele não vem trazer paz para o mundo, né? Ele vem trazer paz para os seus. Para os seus ele traz paz. Então, todos aqueles, né, que reconheceu, porque nós focamos muito na elite religiosa da sua época. Porque o foco, a narrativa de todos os eventos é sempre os fariseus, os publicanos, né? Os mestres da lei, a elite da época, a nata religiosa da época. Mas se nós prestarmos bem atenção nos textos, nós vamos entender que muitos seguiram, que muitas ovelhas foram resgatadas, que Jesus estava com as multidões estavam com eles. Não é destaque, porque o destaque da história, o enredo todo da história está na perseguição, está no conflito. Mas muitos foram alcançados, muitos que aguardavam reconheceram.
esse Messias. Por isso nós precisamos cuidar quando as pessoas falam, os judeus rejeitaram Jesus. Não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus. De fato, tiveram esses líderes que não entenderam a profecia, que não aceitaram, que rejeitaram, mas também teve os que aceitaram. Assim como no nosso meio cristão, tem os que aceita e tem os que rejeita, tem os que adora em espírito e verdade e tem os que não adoram em espírito e verdade, que estão no engano. Então, os salvos é o remanescente tanto de Israel quanto da igreja. A igreja é composta por todos os salvos, independente dele ser israelita ou dele ser gentil. Porque o israelita também, o judeu, ele precisa crer que Yeshua é o Messias, senão ele não tem salvação. A salvação é para todo aquele que crê em Yeshua HaMashiach, que crê no Messias como Senhor Salvador. Todos que vão se salvar, eles precisam crer que o Messias é o Salvador. Então, nós precisamos parar com isso, né? Jesus, ele não abandonou o seu povo, jamais. A própria palavra fala, o seu povo errou, cometeu erro, cometeu, assim como os gentios também cometem erro. É assim como Deus puniu eles, né? Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver as promessas que Deus tem com Israel, com o seu povo, de restaurar, né? Então, mas vamos seguir aqui. Então, Jesus, ele entra como príncipe da paz, né? Ele não vem como os judeus esperavam, como um guerreiro vitorioso para acabar com o jugo de Roma. Quando Jesus vem, o império, né, que está reinando naquela época sobre Jerusalém é o império de Roma, é o império romano. Ele não destrói o império de Roma, porque não era o momento que ele vai vir como um guerreiro vitorioso é no final de tudo isso. Então Jesus, ele entra ali como príncipe da paz. Aqueles que eram seus reconhecem ele, né? Reconhece ele. Ele é recebido como rei. Ele cumpre o que a profecia diz a respeito dele. Ele entra, né, humilde no jumentinho, cria de jumenta, e ele é saudado pelo povo. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, quando Jesus, ele entra em Jerusalém, ele olha para Jerusalém, e como ele é Deus, onisciente, sabedor de todas as coisas, ele vê o futuro de Jerusalém, e ele faz, né, ele chora por Jerusalém. Isso é impressionante demais. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, né, sobre Jerusalém. E disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz paz. Eles rejeitaram o príncipe da paz. Eles não reconheceram o príncipe da paz, né? O próprio Messias diz, né? Mas agora isto está oculto aos olhos de vocês. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então Jesus, ele vê, né, a destruição de Jerusalém, e ele chora por Jerusalém. Eu imagino esse momento, né, esse momento de dor, onde Jesus, ele sente ali a rejeição, ele sente ali ser rejeitado, né, ele vê tudo que vai acontecer, ele vai ver a dor, o sofrimento de tudo aquilo. E essa frase me marca muito, mexe muito comigo e deveria mexer com você também. Essa frase que Jesus fala assim, você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. E às vezes eu fico pensando quantos rejeitam, né? Não foram só eles,
Não foram só os judeus que naquela época, naquele dia, naquele tempo, não reconheceu o Messias, né? Não reconheceu a oportunidade que Deus deu. Muitos hoje, muitos de nós também não reconhecem essa oportunidade chamada graça, né? Que está estendida. Então, é hipocrisia falar que Israel rejeitou e que agora as pessoas, né, não vê Israel. Falam tantas coisas de Israel, que esse não é o Israel de Deus. Enfim, eu não quero entrar aqui nesse mérito. Mas o que eu quero deixar claro é que hoje ele veio e muitos continuam rejeitando, muitos continuam recusando essa oportunidade. Se hoje, Jesus diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Essa oportunidade continua sendo dada até hoje. Jesus continua, né, à porta, ele continua esperando que alguém abra. Então não foram só eles, muitos hoje não reconhecem a oportunidade que Deus deu. Então Jesus continua na sequência, né? Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de prendê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Tá vendo? Se nós usarmos a lupa e estudarmos a palavra de Deus, não como outras pessoas nos dizem, mas como ela de fato se revela a nós, nós vamos ver que, olha, eles aqui representados, olha aqui, ó. Aqui fala que os chefes, os dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Não diz que o povo procurava matar, diz que os líderes deles procuravam matar. Aí olha o que vai falar do povo, ó. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Então, queridos, quem estava maquinando tudo para capturar o Messias, para destruir o Messias, eram os líderes religiosos, não era o povo. Embora você vai dizer para mim, Ivânia, mas quando Jesus foi preso, o povo clamava, né, crucifica-os, mas não era este povo, porque tinha o povo que aguardava, tinha os 7.000 joelhos que não se dobraram, assim como nos dias de hoje, assim como o sistema religioso dos dias de Jesus, o sistema romano, ele está aí hoje, agindo da mesma maneira, ele continua blasfemando de Jesus, ele continua mentindo, ele continua enganando. Mas aqueles que pertencem a Jesus, eles não estão no meio disso, eles não estão no meio dessa liderança. Porque se esses líderes religiosos de hoje, que são iguais aos da época de Jesus, esses líderes religiosos movidos por dinheiro, movido por mamon, movido por ambição, por cobiça, que desviam as pessoas da verdade. Se Jesus viesse hoje, eles matariam Jesus da mesma maneira que os seus antepassados fizeram quando Jesus veio aqui nessa terra. Então, queridos,
Não se enganem, não se deixe iludir, não se desvie da palavra, fique na palavra do Eterno. Se a palavra do Eterno diz, né? Fique com aquilo que ela diz. Não se desvie, queridos. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Fique firme naquilo que a palavra diz. O importante é agradar a Deus, é servir a Deus, é obedecer a palavra de Deus, não a homens. Tudo que foge da palavra de Deus é doutrina de homens. Se não está na palavra de Deus, nós não aceitamos. Nós só aceitamos a genuína palavra de Deus e nada mais. Só isso importa agradar a Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador e o nosso Salvador e o nosso mantenedor. Nós não devemos satisfação a homens, nós não devemos seguir homens, nem líderes, nem liderança. Se existe uma liderança, essa liderança está firmada na palavra do Senhor, sim, mas se a liderança ela não está firmada na palavra, ela não anda na palavra do Eterno, nós não podemos obedecer esse tipo de liderança. Esse tipo de liderança que mente, esse tipo de liderança que faz da palavra do Eterno moeda de troca, eles mercadejam a palavra de Deus, eles criam empresas CNPJs e usam o nome do Eterno para enriquecimentos ilícitos, né? Então, queridos, nós não podemos aceitar nada que esteja fora da palavra de Deus. Não tem negócio de domingo de Ramos, não tem domingo de Ramos na Bíblia. Tem a entrada de Jesus em Jerusalém, como a profecia fala sobre ele. Então, tudo que está fora da palavra de Deus é doutrina de homens, né? Como eu falei no vídeo anterior. Outra coisa, os dias da semana, tudo foi adulterado por Roma. Roma adulterou tudo. Quando o Senhor Deus criou a semana, na semana da criação, ele não criou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, não. O único dia que tem nome é o sábado. Deus criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o Shabá, e o sábado, que é o sétimo dia. Então, tudo isso, né, é aquilo que a profecia diz, que eles mudaram os tempos e a lei. Não é as leis no plural, é no singular, a lei de Deus. Então, Roma, eles mudaram os tempos, né? E mudou também a lei de Deus. Os tempos, por quê? Porque o calendário do Messias, o calendário que Deus deixou, é um calendário baseado nas luas, né? No sol e na lua. Então, Deus fala que ele deixou, né, os luminares, né, a lua e o sol e as estrelas para marcação, para marcar os tempos, né, os dias. Deus deixou eles como um calendário para marcar dias. Então Roma veio e mudou tudo. Domingo, não existe domingo na Bíblia. Domingo é uma adoração ao Deus Sol pagão romano, que nada tem a ver, tá bom? Então, queridos, eu não vou me estender mais para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Então, amanhã, no próximo vídeo, a gente continua falando da ceia, tá bom? Fiquem todos na paz do Eterno, na Shalom de Yeshua, Messias, a Shalom que ele veio trazer, o nosso príncipe da paz. Ele veio trazendo paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nós só encontramos nele, porque ele é o príncipe da paz. E ele deixou essa paz dentro de cada um de nós quando ele subiu para o Pai, né? E se assentou à destra do Pai, ele deixou, né? Ele diz: não se turbe o vosso coração, não ande afligido, né? Para nós crermos em Deus, ele deixou uma promessa que está lá em João 14, e ele diz que a paz dele, né? Ele deixou com cada um de nós. Então, que a paz, né? A Shalom
do Messias esteja com você, tá bom? Queridos, fiquem todos na paz do Eterno e até o próximo vídeo.